Imagine por um instante que você está prestes a descobrir um segredo capaz de transformar tudo o que acredita sobre a vida, o destino e até mesmo sobre si mesmo. Hoje, você vai conhecer a jornada de Ron, um homem que cresceu entre tradições judaicas, mergulhou nas profundezas do ocultismo e buscou respostas no budismo, até que uma noite sua existência foi virada do avesso por um encontro que jamais esqueceria. Prepare-se, porque essa história vai prender sua atenção do começo ao fim. Desde criança, Ron carregava dentro de si uma alegria inexplicável, como se um núcleo de luz pulsasse em seu peito. Para ele, aquilo era normal, afinal, quem não se sente assim? Mas havia algo mais, visões, imagens que surgiam em sua mente como desenhos animados, cheias de cores, formas e pessoas que não estavam ali. Ele não sabia explicar, mas sentia que aquilo tinha um significado profundo. E não era só isso. Ron percebia uma presença ao seu redor, algo que o envolvia e que ele podia acessar como quem atravessa uma porta invisível. Até o dia em que, sem aviso, essa porta se fechou. De repente, a alegria se transformou em um vazio doloroso, como se tivesse perdido um amigo que nunca soube nomear. Ele cresceu em uma família judaica, frequentava a sinagoga, ouvia as histórias sagradas e aprendia sobre o povo escolhido. Mas Deus, para ele, era apenas uma ideia distante, sem rosto, sem voz, sem presença real. A espiritualidade não era um assunto discutido em casa, apesar de serem uma família amorosa. Então, aos poucos, Ron se tornou um cético. Se não havia provas, não havia fé. E assim, ainda menino, ele se declarou ateu. Mas a vida tem seus próprios planos. Em uma tarde cinzenta, voltando da escola sob uma chuva fina, uma pergunta simples surgiu em sua mente: tudo isso não pode ter surgido do nada. E se havia uma causa, um Criador, então Deus existia. A constatação o atingiu como um raio. De repente, a tristeza deu lugar a uma curiosidade voraz. Preciso descobrir quem ele é, pensou. Aos 9 anos, Ron decidiu que encontraria Deus, custe o que custasse. Aos 13, veio o Bar Mitzvah, o rito que o tornava um homem perante a comunidade judaica. Foi um momento importante, mas depois disso, ele parou de frequentar a sinagoga. As cerimônias, as palavras, os rituais, nada daquilo tocava sua alma. Não havia experiência real, apenas tradição. Então, ele se afastou. Na adolescência, a vida endureceu. Ron viu a dureza do mundo bater à sua porta, amigos envolvidos com drogas, violência, a sensação de que o caos poderia engolir tudo. Ele mesmo nunca usou substâncias, era alérgico a quase tudo, mas convivia com traficantes, inclusive um amigo de infância, filho de uma família que há gerações vivia desse comércio. Até que a cocaína chegou à sua vizinhança como uma onda devastadora, trazida pelas sombras de guerras distantes e interesses obscuros. Ron viu seu amigo se perder, consumido pela droga. Uma noite, em um lava-rápido deserto, tentou convencê-lo a parar. A resposta foi um aviso frio: talvez você devesse parar de viver. As palavras o atingiram como uma facada. Não era uma ameaça vazia, havia perigo real ali. Foi nesse momento que o medo dominou. Não um medo comum, mas algo mais profundo, como se uma força invisível o envolvesse, dizendo que sua vida poderia acabar a qualquer instante. Ele se isolou, tentando se preparar para o pior, como se a morte fosse uma visita iminente. Mas ao mesmo tempo, algo dentro dele buscava uma saída, uma forma de vencer aquele terror. Foi então que ele encontrou um refúgio inesperado, um seriado de TV chamado Kung Fu. Apesar de parecer ingênuo hoje, aquele programa o marcou profundamente. As histórias de monges budistas, a busca pela paz interior, a filosofia que ensinava a enfrentar o medo e a morte com serenidade, tudo aquilo ressoou em sua alma. Ron mergulhou no Zen budismo, devorou livros sobre meditação, autoconhecimento e misticismo oriental. Se Deus existia, ele o encontraria. Se a paz era possível, ele a conquistaria. E assim, sem perceber, estava prestes a dar o primeiro passo em direção a um encontro que mudaria tudo. Meditação Zen se tornou sua rotina diária. Em especial, o Zazen, aquele silêncio imóvel, aquele vazio que não era ausência, mas presença pura.
Não se tratava de esvaziar a mente como quem apaga uma lousa, mas de observar os pensamentos como nuvens passando, sem se apegar, sem os expulsar. Se um demônio surgisse, não o afastaria. Se um anjo aparecesse, não o agarraria. O objetivo não era vencer o bem ou o mal, mas transcender ambos. E Ron, com sua sede insaciável, mergulhou de cabeça. Aquilo não era teoria para ele, era um chamado. As horas passavam como minutos. Ele se sentava diante da parede, as pernas cruzadas, as costas eretas, os olhos semicerrados. Nada acontecia. Ou melhor, tudo acontecia, mas ele ainda não sabia decifrar os sinais. Nenhuma iluminação súbita, nenhum êxtase místico, apenas o silêncio, a respiração, o peso do próprio corpo. E mesmo assim, algo dentro dele dizia que estava no caminho certo. A faculdade chegou como um recomeço. Longe do traficante que o ameaçara, longe da rotina sufocante de antes, Ron encontrou um novo território para explorar. O Experimental College oferecia um curso introdutório de meditação zen, e ele não hesitou. Mas a universidade também era um mundo de tentações, cervejas geladas, noites de fumo e alucinógenos, risadas altas e conversas sem fim. Ele oscilava entre a busca espiritual e os prazeres imediatos, como se duas versões de si mesmo lutassem pelo controle. Uma queria transcender. A outra queria sentir. Foi ali, entre uma aula de zen e uma noite de bebedeira, que conheceu Tim. Um cara tranquilo, de Cleveland, com uma presença que não se explicava, apenas se sentia. Ron soube na hora, aquele era um mestre zen de verdade. Não pelos títulos, não pelas palavras, mas pela quietude que emanava, como se cada gesto seu fosse uma resposta silenciosa a perguntas que ninguém havia feito. Quando Tim manifestava a natureza de Buda durante o Dokuzan, aquele encontro íntimo entre mestre e discípulo, Ron sentiu algo que nunca esqueceria. Não era paz. Não era luz. Era algo mais profundo, mais perturbador. Os olhos de Tim pareciam vazios, como os de uma estátua budista, mas vivos de uma maneira que não pertencia a este mundo. Um vazio que não era ausência, mas plenitude. E por um instante, Ron teve certeza de que, se olhasse por tempo demais, seria engolido por aquilo. Enquanto isso, o xamanismo e o movimento New Age o puxavam para outra direção. Ele deixou o cabelo crescer, usava colares de contas, participava de pauvoos, aprendia sobre ervas e rituais. Não era mais apenas um buscador, era um iniciado. E quanto mais se aprofundava, mais a fronteira entre o real e o invisível se tornava tênue. Foi então que conheceu Carrie, a vizinha que se dizia nova na psicografia. Ela falava de tarô, de energias, de conexões com o além. Ron, cético mas curioso, ouvia com um sorriso no canto da boca. Até que um dia ela sugeriu uma brincadeira, um tabuleiro Ouija improvisado, feito com um guardanapo, letras recortadas e um copo de shot virado de cabeça para baixo como ponteiro. Vamos ver se algo responde, ela disse. Ron riu, mas concordou. Afinal, o que poderia dar errado? As primeiras perguntas foram bobas. O copo se movia devagar, como se alguém o empurrasse com hesitação. Ron olhou para Carrie, desconfiado. Você está mexendo, acusou. Ela negou, os olhos arregalados. Ele insistiu. Tá bom, então eu que estou. Mas o copo continuava a deslizar, agora mais rápido, como se ganhasse vida própria. E quanto mais perguntas faziam, mais rápido ele se movia, até que uma sensação estranha tomou conta do ambiente, um peso no ar, uma presença que não era deles. Quando terminaram, ambos estavam pálidos. Você empurrou? Ela perguntou. Claro que não, ele respondeu. Então foi você. Não. Um silêncio constrangedor se instalou. A gente nunca mais faz isso, ele disse. Ela concordou na mesma hora. Mas o episódio deixou uma marca. Não era medo, exatamente. Era uma sensação de impureza, como se algo tivesse se grudado nele, algo que não pertencia a este mundo. E, no entanto, em vez de afastá-lo, aquilo o atraiu ainda mais. Se havia um véu entre os mundos, ele queria rasgá-lo. Os encontros com o Zen continuavam,
mas agora dividiam espaço com experiências cada vez mais intensas. Em um zendo improvisado na casa de Tim, Ron participava de sessões de meditação em grupo, onde o silêncio era tão denso que parecia possível ouvir o próprio sangue correndo nas veias. E então veio o dia em que, durante uma viagem de carro com amigos, algo impossível aconteceu. O volante começou a tremer sozinho, como se mãos invisíveis o sacudissem. As janelas subiam e desciam sem que ninguém as tocasse. O rádio ligou sozinho, a música explodindo em volume máximo. Todos no carro gritaram, menos Ron. Ele observava, fascinado. Quando o motorista berrou Mura, pare, tudo cessou. Um dos amigos explicou, como se fosse a coisa mais natural do mundo, é a Mura. Ela gosta de brincar com a gente. Ron não questionou. Apenas assentiu, como se finalmente entendesse. O mundo espiritual não era uma teoria. Era real. E estava bem ali, ao alcance das mãos. A busca se intensificou. Ele esculpiu uma flauta de madeira no estilo indígena e passou a fazer oferendas de tabaco na floresta, seguindo os ensinamentos xamânicos. Anos se passaram sem resposta. Até que, em uma tarde qualquer, enquanto caminhava de volta para casa, ouviu uma melodia coando entre as árvores. Era uma música que só podia ser tocada em sua flauta. Ele parou, o coração acelerado. A melodia vinha de um ponto específico na mata. Se ele se afastava, o som diminuía. Se voltava, ficava mais alto. Não havia ninguém ali. Apenas o vento, as árvores e aquela música que parecia vir de outro lugar. Ron sorriu. Finalmente, uma confirmação. Algo havia respondido. O Zen começava a perder força em sua vida. O xamanismo e o New Age tomavam conta, como um rio que rompe suas margens. E Ron, com sua sede insaciável, se deixava levar pela corrente. Flauta. Ele parou, o coração batendo forte no peito. A melodia vinha de um ponto exato na mata, se afastava, o som sumia. Se aproximava, crescia. Não havia ninguém ali. Apenas o vento, as árvores e aquela música que parecia brotar de outro mundo. Ron sorriu. Finalmente, uma resposta. Algo havia escutado. O Zen já não preenchia mais os vazios em sua vida. O xamanismo e o New Age avançavam como uma enchente, arrastando tudo pelo caminho. E Ron, com sua fome de algo maior, se deixava levar pela correnteza. As coisas estavam desmoronando. Não vou entrar em detalhes, mas a situação era tensa, perigosa até. E em Kent State, todo ano acontecia o Festival do Livro, e junto dele, uma feira hippie com barracas de todo tipo. Foi lá que ele viu Connie pela primeira vez. Ela montara sua tenda, vendendo artesanato e sorrisos fáceis. Seus olhares se cruzaram, depois as palavras. Em uma festa, eles se aproximaram. No fim da semana, ela jogou a pergunta como quem não quer nada, e se a gente pegasse a estrada? Começasse do zero. Ron não pensou duas vezes. Claro. E assim, depois de um único fim de semana, ele largou tudo e partiu com uma desconhecida. No começo, foi divertido. A sensação de liberdade, de estar vivendo algo novo, algo real. O que os unia? Dois corações quebrados, uma sede insaciável por álcool e fumaça. Eram essas as bases do relacionamento. Mas Ron mergulhou fundo no mundo hippie, experimentando alucinógenos, e foi aí que as coisas começaram a mudar. Não eram mais só visões coloridas ou sons distorcidos. Ele via coisas. Luzes que não eram da lua, presenças que não eram gente. E no submundo da contracultura, percebeu a podridão por trás do brilho. As pessoas se tratavam com uma crueldade disfarçada de amor livre, cruzando limites sem nem perceber. Mas ele não sabia para onde ir. Então, seguia em frente, porque era o único caminho que conhecia. 2 anos com Connie. 2 anos de brigas, de silêncios pesados, de uma relação que se esgarçava como um tecido velho. Ela tinha seu próprio negócio na estrada, e Ron, depois de tanto tempo, já sabia tocar o dele. Quanto mais se afastavam, melhor ficava.
Mas a vida na estrada era solitária, e os festivais de música se tornaram seu refúgio. Em Indiana, Ohio, estados vizinhos, ele montava sua barraca, vendia bugigangas hippies, e seguia em frente. Até que, em um desses eventos, armou sua tenda ao lado de duas garotas e um gato. Elas vendiam tie-dye, ele, quinquilharias New Age. Entre uma conversa e outra, uma delas, Jennifer, chamou sua atenção. Não havia nada de romântico, era algo mais profundo, como se reconhecessem um ou outro uma espécie de família perdida. Jennifer tinha um humor ácido, seco, que o fazia rir mesmo quando não queria. E, entre uma passada de baseados e outra, eles começaram a falar de Deus. Ron, judeu e budista, acreditava em reencarnação, em energias, em tudo menos em Jesus. Só tem um jeito de fazer isso direito, ela dizia, com aquele tom de quem sabe mais do que está dizendo. Com ele. Ele revidava, provocava, jogava na cara dela que era um absurdo um judeu sequer considerar aquilo. Mas Jennifer não recuava. Ela ia aos Salmos, falava do Messias prometido, da esperança dos profetas. E, de alguma forma, aquilo não soava como uma ofensa. Soava como algo que ele poderia entender. O que mais o intrigava, porém, não era a teologia. Era ela. A forma como falava de Jesus não era como um conceito distante, uma doutrina fria. Era como se estivesse descrevendo um amigo, alguém que a fazia feliz, que ela sentia falta quando se afastava. Sou uma das filhas dele que não presta, dizia, rindo, e ele vai ter que me aguentar mesmo assim. E quando pronunciava sinto falta dele, era como se alguém tivesse arrancado seu coração e mostrado a ele, pulsando, vivo. Foi numa noite qualquer, depois de meses de conversas, que as coisas tomaram um rumo inesperado. Eles estavam chapados, mas não de um jeito que distorcesse a realidade, só o suficiente para deixar as palavras mais leves, os sentimentos mais crus. Jennifer falava de algo, ele não lembrava mais o que, quando de repente uma luz azul, intensa como neon, envolveu seus olhos. Não era uma alucinação. Não era o efeito da erva. Era real. E naquele instante, Ron sentiu algo que nunca havia sentido antes, uma presença tão forte que parecia preencher o espaço entre eles, como se o próprio ar tivesse se tornado sagrado. E ali estava aquela luz azul, pairando a poucos centímetros dos olhos dela, como se o próprio céu tivesse se inclinado para tocar sua pele. Ron viu o reflexo dançar nas maçãs do rosto de Jennifer, um brilho que não era só cor, mas algo vivo, pulsante. E então veio a lágrima, uma só, escorrendo devagar, como se o tempo tivesse desacelerado só para ele testemunhar. Não era tristeza. Não era dor. Era algo mais antigo, mais profundo, como se aquela gota carregasse o peso de todas as coisas que ele ainda não sabia nomear. E naquele instante, Ron soube. Não com a mente, mas com o peito. Soube que aquilo, fosse o que fosse, era sagrado. Não no sentido de igrejas ou dogmas, mas no sentido de que o mundo, de repente, tinha se tornado maior do que ele imaginava. Jennifer sempre dizia que sentirá falta de um amigo quando criança. E agora, ali, ela repetia as mesmas palavras, como se o universo tivesse sussurrado no ouvido dela antes mesmo de Ron entender. Era como se algo, ou alguém, já soubesse exatamente o que ele precisava ouvir. E então veio o amor. Não o amor romântico, não o amor fácil, mas aquele amor que queima devagar, como brasas sob cinzas, e que só se revela quando você menos espera. Mas a história não parava por aí. Jennifer tinha o dom de colecionar pessoas. Não no sentido de possuir, mas de acolher, como se cada alma que cruzasse seu caminho fosse um pedaço de um quebra-cabeça que só ela sabia montar. E naquele grupo, as peças eram tão diferentes que pareciam não se encaixar. Havia Gino, um gigante tatuado com símbolos que faziam qualquer um recuar, mas que, para Ron, era só um homem de coração mole, capaz de rir como uma criança quando ninguém estava olhando. Havia Christian, o traficante que os federais vigiavam, mas que, no fundo, só queria uma saída que não o levasse para trás das grades. E havia os filhos de Jennifer, olhos atentos, como se soubessem de algo que os adultos ainda não tinham percebido. E então veio o dia em que tudo mudou.
Gino estava prestes a fazer algo que não tinha volta. Uma dívida, uma ameaça, uma filha que ele não podia ver. Os filhos de Jennifer chegaram em casa apavorados, dizendo que algo estava errado, que ele ia resolver as coisas do jeito dele. Eles o encontraram parado no estacionamento de uma igreja, mãos fechadas, respiração pesada, como se o peso do mundo estivesse sobre seus ombros. E então, sem aviso, as crianças, aquelas mesmas que mal sabiam o que era o Espírito Santo, começaram a falar. Não com palavras ensaiadas, mas com uma urgência que só quem já sentiu o chão tremer sob os pés conhece. Você não pode fazer isso. Tem que entregar sua vida para Jesus. Tem que escolher. E Gino, o homem que todos achavam que resolveria tudo com os punhos, apenas baixou a cabeça e disse, tá bom. Ninguém soube o que aconteceu depois. Ele não contou. Mas naquela noite, em vez de ir atrás de sangue, ele voltou para casa. E algo nele estava diferente. Mais tarde, foi a vez de Christian. Os federais estavam fechando o cerco, os biqueiros cobravam uma dívida que ele não podia pagar, e o medo estava escrito em cada movimento seu. Jennifer o interceptou antes que ele saísse. Christian, você precisa entregar sua vida para Deus. Ele riu, como se fosse uma piada. Já entreguei. E então veio o riso, não um riso de deboche, mas aquele riso que só aparece quando você percebe que, sem querer, já disse a verdade. Christian foi ao encontro dos biqueiros. Não com ameaças, não com violência, mas com as mãos vazias. Não tenho o dinheiro agora. Me dê uma semana. E algo nele tinha mudado. Não era mais o mesmo homem. Ron observava tudo aquilo, ainda meio desconfiado, ainda meio cético. Mas uma coisa ele não podia negar, havia algo no ar. Algo que fazia os impossíveis parecerem possíveis. E quando Gino, o gigante tatuado, se virou para ele naquela noite e disse, você também precisa entregar seu coração para Jesus, Ron sentiu o chão se mover. Não era uma pergunta. Era um convite. E pela primeira vez, ele não teve medo de dizer sim. Fraco, e eu disse, chega. Deus honrou esse pedido. Christian acertou as contas com os motoqueiros, pegou o dinheiro e saiu do negócio. Agora, sou o último, monge. Ou melhor, não sou mais. Estou aqui, curtindo todo mundo, e não tenho nada contra Jesus. Mas lembra daquelas visões que eu te contei quando era criança? Daquelas histórias em quadrinhos que eu via? Pois é, tinha uma parte que eu não te contei. Eu vi Jennifer e os filhos dela. E tinha o menorzinho, aquele que, na visão, precisava de ajuda. Como se estivesse ficando para trás. E eu, ainda criança, pensei, preciso ajudar esse garoto. Nem sabia o que aquilo significava, nem se era real. Mas um dia, quando vi pela primeira vez, meu Deus, era ele. Era o mesmo menino. E ele veio até mim e disse, você pode ser meu pai? Meu coração se partiu. Eu não queria mentir. Não posso ser seu pai, respondi, mas posso ser seu melhor amigo. E ele aceitou. Foi assim que tudo começou. A amizade com Jennifer e a família dela virou um ponto de virada na minha relação com o cristianismo. Jesus entrou na minha vida por meio dela. Jennifer era boa em argumentar, sabia tudo de apologética. Um dia, ela me perguntou, você acredita em reencarnação, né? Eu confirmei. E ela completou, então me faz um favor, dá uma chance para Jesus dessa vez. Se não der certo, você volta pro Buda. Naquele momento, por causa da amizade que eu tinha por ela, pensei, que mal faz tentar? O que é uma vida para um amigo? E foi assim, em setembro de 99. Eu disse as palavras, Jesus, entra no meu coração, seja meu salvador, perdoa meus pecados. Mas foi meio que no automático, sabe? Tá bom, Jesus, seja meu Senhor, blá blá blá. Foi com atitude, mas as palavras saíram. E foi como ligar um interruptor. Ou melhor, como plantar uma semente. Eu deixei Deus entrar no meu coração. E naquele instante, tudo ficou insuportável. Tão ruim quanto quando eu era criança, só que pior.
Eu sabia que precisava descobrir o que aquilo significava. Era como se eu, um judeu, estivesse me entregando a Jesus. Como se estivesse traindo tudo o que eu era. Mas tinha uma parte de mim que pensava, vou até o fim com isso. Foi o período mais seco da minha vida. E aí, vem a parte interessante, a semente foi plantada. Minhas palavras tiveram poder, mesmo que meu coração não estivesse totalmente ali. O diabo não ia deixar barato. Ele veio para roubar aquela semente. Foi um inferno. Parecia que todos os demônios que eu já tinha trazido para minha vida estavam gritando, não. Você não vai fazer isso. E eu, cara, era um caos. Tinha esquilos correndo na minha cabeça. Depois daquelas sessões de imposição de mãos, eu começava a ter uns flashes, umas enxaquecas que eu chamava de enxaquecas relâmpago. Achava que era por causa dos anos batendo tambor, que tinha danificado alguma coisa. Mas a verdade é que eu não conseguia segurar um pensamento na cabeça. Era um zumbido constante, uma queimação. Eu era uma piada ambulante, tipo Che Chi Chong, só que de verdade. E as dores vinham, e a mente não parava, e eu pensava, bom, é assim que as coisas são agora. Como budista, eu não sabia o que fazer. Tinha dado meu coração a Jesus, mas não sabia como viver aquilo. Então, resolvi pegar um mantra budista e adaptar para o cristianismo. Comecei a repetir, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Louvado seja Jesus, louvado seja o Senhor. Te amo, Jesus, te amo, Senhor. E assim por diante. Mas, cara, eu odiava aquilo. Cada palavra era um peso. Dizer te amo para um cara? Naquela época, soava estranho. E chamar Jesus de Senhor? Parecia forçado. E o tal do louvado seja daquele jeito que o cara da igreja dizia, com aquele tom suspeito, eu queria dar um soco nele. Mas continuei. Repeti o mantra, forçava as palavras, tentava me convencer. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Louvado seja Jesus, louvado seja o Senhor. Te amo, Jesus, te amo, Senhor. E assim ia, em um ciclo sem fim. Foi em setembro, logo depois da oração, que comecei com isso. E odiava a cada segundo. Não sentia nada de espiritual, só secura. Mas Jesus já estava agindo. No fim de setembro, eu tinha deixado o Cone, me mudado para Indiana e, no mesmo dia, arrumado um emprego. Fazia anos que eu não trabalhava. Mas sabia que precisava sair do mundo das drogas, então tinha que fazer dinheiro. Cheguei num bar em construção, onde estavam ampliando uma ala, e perguntei, vocês sabem de alguém contratando? Eles me indicaram uma construtora. Fui lá, consegui o trabalho na hora. E lá estava eu, no porão de um bar, cavando uma vala para um cano, carregando baldes de terra escada acima. Um esqueleto fumante, um trapo humano. E aquilo foi a academia de Deus. Se você quer falar em transformação física, foi ali. Em pouco tempo, eu estava forte, resistente. Deus me colocou num ambiente que me moldou rápido. E eu percebi, Ele estava na minha vida. Eu estava aprendendo uma profissão. Mas, enquanto isso, sussurrava meu mantra o dia inteiro, ainda bebendo, mas diminuindo a maconha. Lembra que eu te falei da época em que eu queria ser xamã? Pois é. Um fim de semana, um amigo do Zendo, cuja família tinha uma cabana perto de um lago, me chamou para um retiro de preparação para um povo. Eles precisavam ensaiar as músicas do círculo de tambores. E eu, claro, topei. Chegamos na cabana, e ali estavam, talvez umas 20 ou 30 pessoas, homens, mulheres, crianças, reunidas naquela cabana. Todos cantando juntos, vibrando em uníssono, num clima que parecia carregado de algo maior. E eu sentia, aquilo não era só música, era conexão. Na tradição Lakota, existe uma cerimônia chamada Dança do Sol. Eles erguem um mastro, amarram cordas de couro ou corda, e usam ganchos que perfuram a pele. Enquanto dançam, puxam esses ganchos, olhando para o sol, oferecendo dor em troca de visão. Você entende o que estou dizendo? É intenso.
É sagrado. E, sim, é exatamente isso que um dançador do sol faz. O líder do círculo de tambores naquela noite era um cara chamado Ross. Ele era um dançador do sol. E quando você passa por essa cerimônia, ganha o direito de fazer um apito com um osso de águia. É uma honra imensa. Um símbolo de que você fez algo significativo, de que talvez tenha alcançado um nível espiritual que poucos conseguem. Ou, pelo menos, de que está no caminho. Foram 3 dias de cantos, de tambores, de energia acumulando. Era dezembro, e na última noite começou a nevar. Estávamos no fim da última canção, todos em sintonia, quando de repente relâmpagos começaram a cortar o céu. Não era normal. Era como se o próprio ar estivesse eletrizado. E então Roy soprou o apito de osso de águia. Eu não tinha te contado antes, mas quando era criança, eu tinha visões. E nem todas vinham de Deus. Algumas eram sombras, distorções, coisas que eu não sabia nomear. Naquela noite, quando Roy soprou o apito e começou a dançar, eu vi algo que já tinha visto antes, uma imagem da minha infância, uma sensação que só tinha experimentado uma vez, numa daquelas viagens de ácido que não terminavam bem. Era a mesma intensidade, a mesma presença pesada no ar. Ele soprou o apito, dançou, e então algo entrou na sala. Não era uma pessoa. Era uma presença. E todos sentiram. Todos. O canto parou por um segundo, depois recomeçou mais forte, como se estivéssemos puxando algo para dentro daquele círculo. Era uma unidade estranha, uma conexão que não vinha de nós, mas de algo além. E eu pensei, é isso. É isso que eu sempre quis. Mas então a coisa parou. E ali estava uma garota, uma menina de rua, dura, acostumada a lutar. Ela estava chorando, tremendo. Ross foi até ela, falou baixinho, acalmou-a. E eu olhei ao redor e vi, aquelas pessoas não eram mais. Não eram charlatães. Eram buscadores, como eu. Às vezes, até nas coisas erradas, a gente encontra pedaços do que procura. Deus não abençoa o caminho torto, mas às vezes usa até o que é torto para nos mostrar o certo. Porque no fundo, o que a gente quer é preencher um vazio. E esse vazio só Jesus preenche. Todas as outras buscas, o xamanismo, as drogas, as cerimônias, são só tentativas de tapar um buraco que só Ele pode curar. E naquela noite, eu ainda não sabia, mas estava a um passo de descobrir. O retiro acabou. Fui para casa, deitei na cama e senti uma presença. Não era ameaçadora. Era pacífica, como um peso leve sobre mim. Fechei os olhos, e de repente, era como se uma tela de TV estivesse ligada dentro da minha cabeça. Não estava dormindo. Estava acordado, mas vendo. Primeiro, uma cruz, não uma cruz qualquer, mas uma cruz com contornos de um azul neon, brilhante, como se fosse feita de luz. Depois, a imagem se dissolveu e surgiu uma nuvem cinza, enorme, bloqueando o sol. Mas em volta dela, um contorno prateado, luminoso. E então fui puxado para dentro da nuvem, e o sol começou a romper, cada vez mais forte, até que a luz me cegou e eu voltei a mim. Que diabos foi aquilo? Nunca tinha tido uma visão assim. Era real. Era viva. 2 dias depois, fui falar com Ross. Contei o que tinha visto, perguntei o que significava. Ele me olhou com calma, aquele jeito tranquilo de quem já viu muita coisa, e disse: quando acontecer de novo, você não vai precisar que ninguém explique. Eu quis gritar, mas eu preciso agora. Ele só balançou a cabeça. Você vai saber. Aquela cruz azul não saiu da minha cabeça. Comecei a procurar, a questionar, a revirar tudo o que já tinha vivido. E então, como num filme, as peças começaram a se encaixar. Jennifer me levou à igreja dela em Münster, Viena, o tabernáculo de louvor. Não era uma igreja de ternos e gravatas, mas também não era desleixada. Era pentecostal, daquelas que acreditam no poder do Espírito, em línguas estranhas, em curas. E eu, que já tinha visto tanto do outro lado, fiquei ali, no meio daqueles bancos, ouvindo hinos, sentindo o mesmo arrepio que tinha sentido na cabana.
Mas dessa vez, não era medo. Era reconhecimento. E então veio o trabalho na construção. Dias intermináveis movendo pedras, empurrando terra num campo enorme que logo seria um galpão gigante. Eu rezava a oração de Jesus sem parar: Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem misericórdia de mim, pecador, e quanto mais repetia, mais forte me sentia. E mais miserável também. Porque o vício não tinha ido embora. A bebida tinha diminuído, mas os cigarros vermelhos? Aqueles eu não largava. E ali, sozinho no meio daquele campo, eu gritava para Deus: por que não me liberta? Por que ainda estou preso? Mas algo estava mudando. E eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, aquela cruz azul que tinha visto na visão ia fazer sentido. Vibrando em perfeita sintonia, como se o próprio tecido da realidade respirasse ao meu redor. E então, de repente, tudo parou. Não como um silêncio, mas como um clique, aquele instante em que você percebe que algo dentro de você se encaixou para sempre. Eu caí de joelhos no chão daquela serraria, as mãos tremendo, os dedos cravados na terra úmida. Não era medo. Era reconhecimento. Como se, depois de anos vagando por um deserto de garrafas vazias e noites sem sono, eu finalmente tivesse tropeçado na borda de um abismo e, em vez de cair, descobrisse que estava voando. O ar ao meu redor cheirava a ozônio e a algo mais antigo, como o primeiro sopro de Deus sobre as águas. E ali, no meio daquela luz que não vinha de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo, eu soube. Não com a cabeça, não com palavras, mas com cada célula do meu corpo, ele sempre esteve ali. Os espíritos que me assombravam sumiram. Não como fumaça dispersa pelo vento, mas como sombras engolidas pelo sol do meio-dia. A convicção que me esmagava antes, aquela voz que sussurrava que eu era sujo demais, quebrado demais, perdido demais, se dissolveu em um segundo. E no lugar dela? Uma certeza tão simples que doía: eu sou amado. Não por mérito, não por esforço, não porque eu tinha rezado certo ou largado os cigarros, ainda não tinha largado, aliás, mas porque ele escolheu me amar. E isso era mais real do que a dor nas minhas costas, mais real do que a ressaca da noite anterior, mais real do que qualquer coisa que eu já tivesse sentido. Quando abri os olhos, o mundo estava igual: o cheiro de serragem, o barulho das máquinas, o céu cinzento de novembro. Mas eu não. Eu era outro. E não no sentido de agora sou um homem novo, não. Eu era o mesmo velho eu, só que desembrulhado. Como se alguém tivesse tirado o plástico bolha de um presente que eu nem sabia que estava carregando. E o presente era eu mesmo, não o eu que eu odiava, não o eu que se afogava em álcool e autocomiseração, mas o eu que ele sempre viu. Aquele que ria alto demais, que amava música ruim, que chorava vendo cachorros na rua, que acreditava em sinais mesmo quando não fazia sentido. A primeira coisa que fiz foi rir. Um riso solto, sem vergonha, do tipo que faz você segurar a barriga porque dói. Depois, chorei. Não lágrimas bonitas, daquelas que escorrem devagar, mas soluços feios, do tipo que sacodem o corpo inteiro e deixam você com o nariz escorrendo. E então, sem pensar, eu gritei. Não um grito de desespero, mas de alívio, como se, depois de anos segurando a respiração, eu finalmente pudesse soltar o ar. E foi aí que percebi: a cruz azul não era só um símbolo. Era um endereço. O lugar para onde eu sempre deveria ter ido. Onde todas as minhas perguntas sem resposta, todas as minhas noites em claro, todas as minhas tentativas fracassadas de ser bom o suficiente, tudo isso encontrava um sentido que não dependia de mim. Porque, no fim das contas, não era sobre eu me consertar. Era sobre ser encontrado. E ali, naquele chão sujo de uma serraria qualquer, com o coração ainda latejando como um tambor, eu entendi: Deus não estava esperando que eu chegasse até Ele. Ele já estava ali, o tempo todo, me esperando chegar em mim. Anos de escravidão a um vício que eu achava que me definia. E ali, com aquele gosto doce na língua, mais doce que qualquer cigarro, mais forte que qualquer desculpa, eu entendi que não era uma batalha minha. Era uma rendição. Não a rendição da derrota, mas a rendição da confiança. Porque o mesmo Deus que tinha me encontrado no chão da serraria, sujo de serragem e de vergonha,
estava ali, no meio da minha cozinha, trocando cinzas por doçura, fumaça por paz. E não foi um processo suave. Não foi como se, de repente, eu tivesse acordado santo. Foi como se, a cada tragada que eu dava, o sabor do vinho de uva voltasse mais forte, como se ele estivesse me lembrando: você já provou do melhor. Por que insiste no resto? E eu insistia. Porque o vício não é só físico, é memória, é hábito, é a ilusão de controle. Mas ali, entre uma baforada e outra, eu senti a mão dele apertando a minha, não para me puxar, mas para me lembrar que eu não estava sozinho. Que o mesmo amor que tinha me feito rir até as lágrimas na presença dele agora estava me dizendo: você não precisa disso para ser suficiente. E então veio o dia em que eu olhei para o maço de cigarros pela última vez. Não foi um gesto dramático, não foi uma cena de filme. Foi simples. Foi como se, de repente, eu tivesse acordado de um sonho ruim e percebido que já estava acordado há muito tempo. Eu não joguei o maço fora. Eu o deixei ali, na bancada, como quem deixa para trás um velho amigo que não faz mais falta. E quando a vontade veio, porque veio, várias vezes, eu não lutei contra ela. Eu apenas respirei fundo e disse: Deus, isso é seu. Eu não quero mais. E a vontade passava. Não porque eu tinha força de vontade, mas porque algo maior do que eu estava ocupando o espaço que antes era só falta. E não foi só o cigarro. Foi como se, de repente, tudo que eu usava para me anestesiar o barulho, a distração, a autossabotagem perdesse o poder. Porque quando você prova do verdadeiro, o falso não engana mais. As drogas que eu nunca tinha usado, mas que sabia que prometiam algo parecido com aquilo que eu já tinha vivido. Elas perderam o brilho. Por que buscar uma cópia quando você já tem o original? Por que se contentar com um vislumbre quando você pode ter a coisa real? E o mais louco é que não foi uma mudança de fora para dentro. Não foi como se Deus tivesse chegado e dito: agora você vai ser diferente. Foi como se ele tivesse acendido uma luz dentro de mim e, de repente, eu enxergasse tudo que já estava ali. A cura não foi um milagre instantâneo, foi um processo, como aprender a andar de novo. Um dia, eu esqueci uma palavra no meio da frase, e, em vez de entrar em pânico, eu ria e dizia: ah, lá vem você de novo. E a palavra voltava. Outro dia, eu sentia o peso daquela dor antiga na cabeça, como um martelo batendo, e em vez de me encolher, eu dizia: não é meu. Não é bem-vindo. E ela ia embora. Porque é isso que acontece quando você para de lutar contra si mesmo e começa a lutar com ele. Você percebe que não precisa ser perfeito. Você só precisa estar disposto. E a disposição não é um esforço sobre-humano, é só um sim sussurrado no escuro. Um sim que diz: eu não sei como, mas se for contigo, eu vou. E então, de repente, você está rindo no chão de uma serraria, ou sentindo o gosto de uva na língua, ou percebendo que aquele vício que parecia uma prisão era, na verdade, uma porta. Uma porta que só abria para um lado, para ele. E o melhor de tudo? Ele não te solta mais. Não importa quantas vezes você tropece, quantas vezes você esqueça, quantas vezes você ache que não é suficiente. Ele está ali, no meio da bagunça, esperando que você se lembre. Porque no fim das contas, não é sobre você chegar até ele. É sobre ele nunca ter saído de você. E a verdade é que não importa o que você carregue, se é o peso de anos de vício, de noites em claro, de medos que te sufocam como uma mão no peito. Ele não te vê como um caso perdido. Ele te vê como um filho que esqueceu o caminho de casa, mas que, no fundo, nunca deixou de ser esperado. E sabe o que mais? A libertação não é um prêmio que você conquista depois de se limpar. É o abraço que ele te dá antes de você estar pronto. Você não precisa chegar perfeito. Você nem precisa chegar inteiro. Basta chegar. Como quem entra num hospital com os ossos quebrados, a alma sangrando, e ouve: eu já sabia que você viria. E já preparei o remédio. Porque, no fim, não é sobre você ter força. É sobre ele ter misericórdia. Não é sobre você merecer. É sobre ele te escolher, mesmo quando você escolheu tudo, menos ele.
E quando você finalmente entende isso, algo muda. Não é mágica. É milagre. Não é um truque de luz, é a luz te encontrando no escuro. E de repente, o que antes era um buraco no peito vira um lugar onde ele mora. Eu já estive do outro lado. Já corri atrás de respostas em lugares que só me deixavam mais vazio. Já busquei paz em coisas que só me davam mais guerra. E hoje? Hoje eu sei, não existe nada que ele não possa transformar. Nem o seu passado. Nem os seus erros. Nem aquele vício que você acha que é forte demais. Ele não só quebra as correntes, ele as derrete. Então, se você está aí, se perguntando se vale a pena, se ele realmente se importa, eu te digo, experimente. Não como quem assina um contrato, mas como quem aceita um convite. Diga para ele, se você é real, me mostre. Se você me ama, me prove. E prepare-se. Porque ele não vai te responder com palavras bonitas. Ele vai te responder com vida. Com uma paz que você não sabia que existia. Com uma alegria que não depende das circunstâncias. E quando isso acontecer, e vai acontecer, você vai olhar para trás e perceber que o que parecia um fim era, na verdade, o começo. O começo de uma história onde você não é mais o personagem perdido. Você é o filho amado. O que voltou para casa. O que descobriu que, o tempo todo, o pai nunca deixou de correr ao seu encontro. Ele não está te amando pela metade. Ele está te amando com tudo que é, com tudo que tem. E se eu posso ter essa certeza, você também pode. Chame por ele. Não espere sentir primeiro, porque fé não é sobre emoção, é sobre confiança. O poder de Jesus não é fraco, não é limitado. Mesmo quando o caos parece te cercar, mesmo quando a casa parece desabar, mesmo quando você não está 100%, ele está. E a chave? Perdoe. Perdoe os outros, porque eles não sabem o que fazem. Perdoe a si mesmo, porque ele já perdoou. Mas se tudo parecer difícil demais, não desista. Busque gente. Você assistiu a esse vídeo até aqui, agora vá atrás de pessoas de verdade. Se você é mulher, encontre uma irmã que vive perto de Deus. Se é homem, ache um irmão com quem possa ser sincero. Não fique sozinho. Junte-se a uma comunidade. Pegue uma Bíblia. Não comece pelo Apocalipse, vá direto aos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E se não entender, fique nas palavras de Jesus. Ele é simples. Ele é direto. Ele é alguém que você vai aprender a amar. Porque no fim, não se trata de ter todas as respostas. Trata-se de saber que você é chamado. Que você é amado. Que ele nunca vai te deixar. E quando essa verdade entrar no seu coração, você vai perceber que não precisa mais viver como um órfão. Você tem um pai. Um que corre ao seu encontro. Um que já pagou o preço. Um que diz, vem, filho. A festa já começou. Então, hoje, agora, neste exato momento, ele está te esperando. Não com um discurso, mas com os braços abertos. E a pergunta é, você vai aceitar o convite?